Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um assunto bíblico. Vamos falar do conflito interno, conflito interior, a luta que o homem tem em seu ser, luta consigo mesmo. Lição ou assunto aí baseado na lição de número 8 da nossa escola bíblica dominical. O tema da lição é emoções, sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Os irmãos leiam os versículos bíblicos, leiam a leitura bíblica em classe, o texto áureo, leiam a verdade prática, os versículos que estão aí no desenvolvimento da lição, que é a parte mais importante da nossa leitura. Ler os versículos bíblicos para melhor aí compreendermos a lição, para melhor prepararmos a nossa aula, tá bom, meus queridos? Todos esses versículos é o que o pastor Silas Queiroz tem como base para o argumento deste assunto tão rico, tá bom? Vamos lá, irmãos. O homem interior. O homem, ele foi criado perfeito, sem pecado. Mas com a queda, o homem agora, ele vive uma vida longe da presença de Deus. Para se aproximar de Deus, foi necessário Cristo morrer na cruz do Calvário para nos dar acesso a Deus outra vez. Então, por meio de Cristo, nós nos aproximamos de Deus, por meio do sangue de Cristo, da morte de Cristo na cruz do Calvário. O primeiro Adão nos afasta de Deus, o segundo Adão nos aproxima de Deus e nos levará até o Éden, o retrocesso. Lembra que nós falamos? O caminho da santificação é um retrocesso e Jesus é o caminho. Ele veio para nos levar à estatura de varão perfeito. Porém, o homem, ele é criado perfeito, mas cai. Ele desobedece à ordem de Deus e a queda acontece. O homem agora passa a viver influenciado pelo pecado. Paulo ele vai dizer, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos 5,12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Falando da morte ou do pecado aí original, que todos nascem com a natureza pecaminosa. O homem perde, separado de Deus, perde o contato com Deus. O homem tem a sua natureza agora influenciada pelo pecado, uma natureza pecaminosa. O homem agora passa a viver a morte espiritual e, consequentemente, a física, como acontece a morte espiritual no Éden, depois a primeira morte física com Caim. E também o homem passa a viver um conflito interior, um conflito interno, uma luta constante, uma luta diária consigo mesmo. Nós temos os nossos inimigos externos, que é o mundo e o próprio diabo, que tenta nos seduzir com todos os seus pratos, com todas as suas tentativas de nos tirar da presença de Deus, mas a maior luta não é contra o diabo e nem contra o mundo. São pratos, oferendas, mas contra nós mesmos. Nós somos seduzidos por nós mesmos. Nós somos seduzidos por nós mesmos, o nosso homem interior que vimos aqui, que agora vive influenciado pelo pecado. Tiago ele vai dizer no capítulo 1 e o verso
12. Bem-aventurado o varão que sofreu a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, é engodado pela sua própria concupiscência. Há em nós uma isca. O engodo é uma isca. Pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. O homem é atraído e nele há os seus próprios desejos, suas próprias vontades. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Então, o homem, em sua natureza pecaminosa, caída, o pecado ali está. O homem é tendencioso a obedecer os seus desejos. O que acontece com Caim? Caim, no capítulo 4, pós-queda, para não falarmos de Adão e Eva, que também foram atraídos pela sedução, ou seja, foram seduzidos pela serpente, mas ouviram a si mesmo e olhou para a árvore, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Caim, ele tinha em si a capacidade de vencer a si mesmo. Foi dado a ele, melhor dizendo, a oportunidade de dominar a si mesmo. Olha o versículo 7, 4, 7. O 6 e o 7, de 4 de Gênesis. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Ficou desorientado pela inveja. Mas se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo. E sobre ele deve dominar. Ele poderia dominar o seu desejo. Escolher em fazer ou não fazer. Escolher em matar o seu irmão e não matar. Cometer o homicídio ou não. A ele foi dado a oportunidade de escolha. Então a decisão está no homem. O homem escolhe. Porém nele, após a queda, vai haver um conflito em faço ou não faço. Querer fazer o bem, mas ele está seduzido por fazer o mal. No capítulo 5 de Gálatas, no versículo 18, 16, 5, verso 16 de Gálatas, nós sabemos que a nós foi dado o Espírito. Cristo vai dizer que ele nos daria o Consolador, que esse Consolador estaria em nós. Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. E em Gálatas 4:16 vai dizer, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência, desejo desenfreado, mesmo que Tiago fala. Não cumprireis a concupiscência da carne. Então a carne é intrínseco no homem, está no homem. O desejo de pecar. E foi dado a nós o Espírito Santo para nos dar força para vencer a nós mesmos.
andar em espírito, leitura constante da Bíblia, para não tomar decisões emocionais, emotivos. A lição diz que a emoção às vezes é tomada por instinto, rápido. Já o sentimento é mais duradouro, que é nutrido. Mas, para não tomar decisões no calor da emoção, ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Oração, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. Andar em espírito é ter uma vida devocional com Deus. Para que no momento de tomar uma decisão, seja ela no caos. Quantas brigas vemos em trânsito? A pessoa toma a decisão no calor da emoção, vidas sendo tiradas. Pessoas decidindo por um momento de prazer, se perdendo, perde famílias, ministério, por um momento, por algo prazeroso, rápido, que pode trazer consequências imutáveis, consequências graves e duradouras, e até permanentes pro resto da vida. Então, que nos dá o andar em espírito, não é andar, não, é ter uma vida devocional, uma vida cristã, cumprindo. Nós vamos ler os versículos de Gálatas, no capítulo 5, consequentemente, sucessivamente aqui, falando dos frutos do Espírito. Porque quando Paulo fala andar em Espírito, ele vai apresentar o que nos faz andar em Espírito. É nutrir, é alimentar a vida espiritual para vencermos a nós mesmos. Senão vamos se perder. Vamos se perder com as nossas emoções. Concupiscência, desejo desenfreado, desejo sem freio. E ele fala, e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, ela está ali, alojada no ser, alojada no homem. De vez em quando ela tenta aparecer, coloca suas caras. Quando tomamos decisões pautadas no ego, no egoísmo, que Cristo não está centralizado, a obra de Deus não está centralizada, decisões carnais, decisões naturais, quando se pensa em nós mesmos, quando se pensa no homem. Tem pontos e ainda pontos muito baixos, quando decidimos algo pensando em nós, que é aí uma coisa, algo que nos traz benefícios. Mas é sempre do próximo, na obra de Deus. E para isso acontecer, a Bíblia nos nutre, a oração nos nutre. Isto é, viver em espírito, alimentar a nossa alma com o espiritual. O Espírito habita em nós. Em Tito, no capítulo 2, verso 11, vai dizer que a graça
nos habilita. Graça. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, porque ela nos ensina que, vencendo a impiedade, vivamos nesse mundo sóbria, justa e piamente. Vamos ler o versículo que a graça nos ensina. Oh, glória a Deus! Olha só o que a graça nos diz. Porque a graça de Deus, ela nos ensina, próprio Cristo, Tito. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça nos ensina. Quem nos leva à graça? O Espírito. Portanto, vivei, andai em Espírito. O seguinte do capítulo 5 de Gálatas, verso 16, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Fica brigando, conflito, uma luta que às vezes perdura, de emoção passa a sentimento. Tem um ponto positivo do sentimento e um ponto negativo. O ponto positivo das emoções e o ponto negativo. Mas vai sobressair qual nós alimentarmos. Ele vai dizer, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. São 19. Depois ele vai falar das virtudes, no versículo 22, quando ele fala que não herdarão o reino dos céus, ou seja, tira o homem, quem vive nessas práticas, de obedecer a si mesmo. Isso aqui é uma obediência a si mesmo. Depois do versículo 22, é uma obediência a Deus. Então, quando nós vivermos para vencer a nós mesmos, é viver em obediência a Deus. Cristo vai dizer assim, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e siga-me. Renunciar a si mesmo. Falamos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, viver em espírito é alimentar o nosso espírito, que vai nos dar aí decisões, não decisões precipitadas, mas decisões até mesmo e emoções e, consequentemente, o sentimento. Mas, vem cá, esse negócio de dizer que, às vezes, no calor da emoção, você fala alguma coisa, pensa alguma coisa, age de uma forma contrária à palavra de Deus e vem com a história. Eu sou assim mesmo. Precisa ser mudado. Precisa ser alimentado. Precisa se alimentar pela palavra de Deus. Buscar a Deus. Para que viva em espírito. Até as emoções serão aí embasadas na palavra de Deus, como quando nutrimos, alimentamos o nosso espírito. Para que não entreis em tentação, está intrínseco no homem. Para que não cumprireis as concupiscências da carne, está intrínseco na natureza caída do homem. Para vencer é necessário a graça, é necessário o Espírito Santo que habita em nós agora. E nós darmos ouvidos e obedecermos e vivermos em espírito, lendo, orando e colocando em prática
os ensinamentos do nosso mestre. Mas ele continua, mas o fruto do Espírito que foi nos dado, então não é nosso. Perceba que as obras da carne é a natureza do homem. Está nele. Agora o fruto do Espírito não é do homem, é de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, que é maior das virtudes, que está contigo agora, porque o Espírito habita em nós, que está em nós, porque o Espírito habita em nós. Ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, independente da circunstância. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E os que são de Cristo, contra estas coisas não há lei. Lembra que o outro não herdarão o reino dos... Contra estas coisas não há lei. Porque é graça. É vindo de Cristo, é fruto do Espírito Santo. Ninguém vai poder te acusar se viver em espírito. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Passa a viver Cristo. Então, o maior inimigo a ser vencido não é a carne. Não, melhor dizendo, não é o mundo, não é o diabo. É você mesmo. É a carne. Quando ele termina os frutos do Espírito que foi nos presenteado, ele vai dizer que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, com as suas emoções, prazeroso. As obras da carne é prazerosa, parece que traz benefício momentâneo, que visa enaltecer o ego do homem, satisfazer a carne. Mas os que são de Cristo crucificaram esses desejos. E ainda que pareça que está perdendo, ele está ganhando para a glória de Deus. Está se aproximando de Cristo. E vencer a nós mesmos é um retrocesso. É negar aquilo que parece ser prazeroso, que alegra a carne, o corpo. Mas nós não estamos aqui para alegrar a nós mesmos com os nossos desejos, vontades. Estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E quem faz a vontade do Pai nega a si mesmo. Tem o desejo de vencer a si mesmo. Vai ser uma luta constante contra si mesmo, contra a nossa própria natureza. Mas quando negamos a nós mesmos e vivamos uma vida devocional com Deus, buscando a Deus, nos aproximamos de Deus, o Espírito, por meio da graça de Deus, tem esse objetivo, nos levar ao encontro de Jesus. E cada vez que vencemos cada batalha, nos aproximamos cada vez mais de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Um abraço a todos. Até a próxima. Vão à escola bíblica dominical aprender a palavra de Deus. O conflito é fato, mas a vitória é certa no nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.